Bom dia, Sidney. Bom dia, Telos. Bom dia, pessoal. Hoje, então, no Chimarrão da Consciência, a gente vai receber a Silvia. Ela vai trazer para nós a consciência sobre corpo, sobre arte e terapia, nesta manhã de segunda-feira. E antes de eu chamar a Silvia e de a gente conectar com mais pessoas entrarem na live, eu vou trazer uma pergunta que hoje, quando eu abri o livro do DEM, trouxe essa consciência. E se você, na realidade, escolhesse viver exuberantemente, em vez de apenas ter uma vida na contagem regressiva para a morte? E se você escolhesse brincar, criar, gerar, divertir-se, desfrutar o seu corpo e experimentar o mundo plenamente e totalmente o tempo todo? E se esse for o espaço onde você está em paz? E se viver intensamente for tranquilo para você? Então, com essas perguntas, a gente vai dar início hoje ao nosso chimarrão da consciência, que tem como objetivo compartilhar e ser contribuição para mais pessoas com diferentes ferramentas sendo disponibilizadas para o conhecimento de todos, para que a gente possa ser esse veículo de criar mais possibilidades, mais pessoas. Eu vou estar chamando a Silvia para adentrar o chimarrão da consciência. Bom dia! Bom dia, bom dia. Bom dia! Seja bem-vindo para o chimarrão da consciência. Obrigada, Fran. Queria agradecer essa oportunidade de estar aqui contigo. Sabe que eu te admiro muito, esse teu jeito assim, Meu esse bom Deus! dia, esse teu jeito divertido. Ai, que delícia! Bom Então, dia para todo Silvia, mundo que está aqui com a gente. gostaria que você se apresentasse para o pessoal que vai ver você agora, que vai ver você mais tarde, quem é a Silvia, com o que a Silvia trabalha. E aí, Isso, para as pessoas estarem te conhecendo, para depois você adentrar nesse campo da arte, terapia, do corpo, do movimento, para a gente então conhecer um tá. pouquinho mais. Isso. Então, antes de mais nada, eu queria me apresentar. Primeiramente, eu sou uma cidadã do mundo. Sou uma pessoa que já viajei muito e me sinto assim parte do mundo todo. Uhum, E queria fazer uma pequena viagem com vocês para dizer para vocês como é que eu cheguei aqui hoje, como é que eu cheguei, como é que eu me conectei com o meu corpo. uhum, E acho interessante também, Fran, que eu tenho assistido as tuas lives. E é muito interessante cada live que a gente assiste nessa proposta, né, o Chimarrão da Consciência, a gente vê um pouco do mundo de cada um e a gente uhum, absorve, a gente vê um pouco assim dicas, ideias de diferentes pensares, diferentes saberes. E eu acho que nesse momento assim que a pessoa está escutando essa live, é interessante também ela perceber qual que é a trajetória dela, né? Você que está escutando, uhum. qual que é a sua trajetória? Assim, como é que tu chegou aqui onde tu está hoje, nos teus fazeres, pessoais, profissionais? Então, acho que são momentos assim de reflexão, não só de escuta, mas de uma escuta mais ativa. Uhum. Então, fica um convite, né, para cada um que está escutando. E então eu queria dizer assim como é que eu cheguei, né, nessa questão do corpo, da arte. Eu morei fora do país vários anos, quando eu era criança, fui desenvolvendo também conhecimento das línguas, da comunicação. Fiz a minha formação como arquiteta, isso me deu uma perspectiva assim de mundo, de espaço. Eu acho que a primeira formação que a gente faz sempre dá um prisma, né? Como se fosse um prisma através do qual a gente vê o mundo, a gente vivencia o mundo.
Depois Uhum. dei aula de inglês muitos anos, que eu ainda continuo fazendo, com aula de comunicação, então eu sempre já entrei nesse mundo da comunicação. Aí eu tive uma oportunidade e fui morar na Califórnia. E eu morei numa comunidade em San Diego, que era assim, uma comunidade onde fazia cura através da alimentação. E eu acho, eu tinha uns 30 anos, quase 30 anos, Uhum. e eu acho que foi esse momento, eu fui bem, assim, eu fui me escondendo no meu corpo, através da minha adolescência, por questões familiares. A gente chega no mundo com essa conexão total com o corpo, né? O bebezinho, ele vai, primeira comunicação é através do corpo, vai fazendo aqueles movimentos, né? Tem toda uma Uhum. sequência, tem uma linha também da dança terapia, que é da Bartenieff, que fala sobre essa sequência do corpo, da gente voltar. E ao longo da minha adolescência, eu fui me escondendo atrás do meu corpo. O meu corpo ele virou um escudo para mim. E acho que muitos de nós fazemos, a gente tem aquelas capas da cebola que a gente vai, né, com traumas, com passagens mais complicadas, então a gente vai criando aquele escudo. E eu criei esse escudo. Então, como eu estava dizendo, nessa comunidade, quando a gente fazia a cura através da alimentação, foi esse momento que eu comecei a me conectar com o meu corpo. Então, a gente comia aqueles alimentos saudáveis, eu sentia a energia que aquele alimento provinha para mim. Foi o momento Uhum. que eu comecei a realmente sentir, me conectar. Quer dizer, eu tinha esse corpo, né? Mas a conexão da consciência, dessa consciência corporal, dessa energia que transita pelo meu corpo, que eu sou, e eu comecei a me conectar. Depois, foi uma outra experiência que eu fui parar numa outra comunidade na Califórnia que se chama Exalém, que é um lugar incrível, Uhum. um lugar que foi desenvolvido assim como ser um centro de consciência, um centro de desenvolvimento humano, que tudo que eles chamam de mind, body, spirit, né? Mente, corpo e consciência. Então, pessoas muito importantes já passaram por lá, como professores, por exemplo, uma das coisas mais importantes que teve naquele lugar foi o desenvolvimento da Gestalt terapia, que também trabalha o corpo, consciência, o estar aqui agora, né? O Fritz Perls, se vocês conhecem da parte da psicologia, então, ele desenvolveu toda a questão da Gestalt aí. E aí foi, então, que a minha consciência de corpo, mas trabalhando mais na questão do emocional, né? De estar aqui agora, de eu ter uma emoção. Aonde que está essa emoção? A emoção é uma ideia, é um pensamento, mas talvez localizá-la no corpo para eu poder trabalhar com ela. Então, isso Uhum. me influenciou muito. E a partir daí, eu voltei para o Brasil depois de 3 anos e fui buscar a arte terapia. Então, trazendo toda aquela questão da arte, da arquitetura, né, daquela visão de mundo, aquela visão de espaço, e me encontrei totalmente dentro da arte terapia. E o que que a arte terapia propõe? Então, ela propõe que a gente utilize a arte como um elemento terapêutico, não só como um elemento de expressão, de comunicação, mas um Uhum. elemento de transformação. Então, através de eu me expressar na arte, seja ela desenhada, pintada, modelada, ou seja ela dançada, né? Que a dança também é uma arte. Então, todas as formas de arte. Então, a gente usar a arte como um processo de transformação, eu poder fazer, me expressar, elaborar em cima daquilo, voltar para aquela imagem, talvez transformá-la, transformar aqui, dentro e fora. Então, todo esse processo. E um outro elemento que é muito importante na arte terapia é o despertar do potencial criativo. Então, o que é isso, potencial criativo? Então, voltando um pouco à minha história, eu trabalhei no CAPS, depois que eu me casei, depois que eu fiz arte terapia, eu trabalhei alguns anos no CAPS, numa outra cidade que chama Porto Xavier, e foi uma experiência maravilhosa e foi muito interessante de pensar essa questão do criativo. Eu dizia para a pessoa, não é para o pessoal né, que frequentava, a questão não é eu desenhar, soltar essa criatividade de fazer um desenho. Se eu posso fazer um Uhum. desenho, eu posso criar a minha cura.
né? O que é a cura entre aspas, né? Eu gosto muito do termo em inglês que é healing, que é uma cura que não é a cura, a gente não pensar, estou doente, estou curado, não é isso, é um processo, né? Tem uma escala e a cura no sentido emocional, no sentido espiritual. Então, eu dizia, a gente pode criar um desenho, eu posso criar um movimento, eu posso criar um pouco da minha cura. E eu acho que a cura tem essa questão do criativo, né? Então, o criar possibilidades, criar espaços de resiliência. Então são todos esses elementos. E aí, a partir desse lugar da arte terapia, eu percebi, devido à minha história, à minha trajetória, que me faltava o elemento corpo. E nesse momento, então, através de estar no CAPS, eu fui fazer uma viagem para Buenos Aires, fui apresentar um trabalho num congresso de arte terapia, e foi aí, então, que eu conheci a dança terapia, que eu não conhecia até então. E passei a fazer a formação em dança-terapia em Buenos Aires, no Instituto Breccia, que é da Diana Fishman, uma psicanalista que trouxe dos Estados Unidos essa dança-terapia. A nossa linha dança-terapia, dança-movimento-terapia. Então, vou falar um pouquinho do que é a dança-terapia. A dança-terapia, dentro da nossa linha, ela trabalha não só a dança, mas a dança-movimento. É a gente olhar para o corpo, olhar para tudo que move, né? Então, o movimento não é necessariamente isso, não é essa dança. O pensamento é um movimento, a fala é um movimento. Então, o movimento no sentido mais amplo no sentido mais amplo da palavra. Então, também é um processo terapêutico através do movimento e da dança. Uma dança desconstruída, né? Quando a gente entra nesses lugares, eu vejo assim que é muito importante, primeiro, antes da gente entrar nesse espaço, a gente desconstruir um espaço anterior. Então, sabe dançar? Não sei dançar. O que é isso, dançar, saber dançar? Né? Então, será que é acompanhar uma estrutura externa já pré-existente? Então, a gente trabalha sempre, eu trabalho, no primeiro tem que fazer uma desconstrução. Desconstrução não é uma dança, uma estética, uma estrutura pré-existente que a gente busca nesse trabalho. É aquela dança que vem de dentro, é aquela dança que vem da alma, aquele impulso do meu movimento, para onde o meu movimento está buscando ir, né, nesse espaço. Então, a gente faz essa desconstrução, que é muito importante, porque a pessoa tem que começar a fluir dentro daquilo que ela, né, do que vem de dentro, o que vem da minha necessidade, do meu impulso, e não, né, daquela estrutura já conhecida, já tomada por mim, para a gente conseguir fazer essa fluência. E a gente, então, trabalha muito com a questão da consciência corporal. A gente fala de um corpo habitado, né? Um corpo onde eu me percebo, a minha sensação, minhas emoções, meu movimento, meus impulsos, meus desejos. E é mais ou menos isso, então, onde a gente trabalha com essa questão da dança-movimento-terapia. E não sei se alguém quer fazer uma pergunta, se tu quer fazer uma pergunta, Fran, depois queria contar para vocês, né, propor um pouco de movimento, alguma experiência, propor uma forma também de vocês pensarem o movimento, como vocês poderem trabalhar isso individualmente quando está em casa. Então, eu queria dar não sei se tu quer falar alguma coisa. Quando você falou lá no início sobre o seu primeiro contato com o corpo, né? Então, talvez tenham pessoas aqui que estão adentrando esse espaço e assistindo o Chimarrão da Consciência, ou que vão assistir mais tarde, que vão pensar assim, mas tá, como que eu vou me conectar com esse corpo? Como que eu vou estar presente com ele? Você fez esse processo através da alimentação, que você percebeu, né? A alimentação foi um diferencial para você perceber você no seu corpo, se conectar mais com ele. Mas como as pessoas podem estar fazendo esse contato, estando mais presente com o seu corpo? O que você percebe, assim, o que você pode orientar ou dar de dicas para as pessoas estarem fazendo? Claro, porque eu acho que a arte-terapia, ela convida para esse movimento, né? A dança-terapia também faz esse movimento.
Como que você vê isso, Silvia? Na época A você gente, fez uma parte da alimentação, né? Como que foi essa alimentação também? Fiquei curiosa para saber. foi o seguinte, naquele momento, eu digo assim, a gente volta para aquele momento. Hoje também eu estou muito mais desconectada, né? A gente também, eu acho que esse processo de conectar-se é um processo contínuo, que a gente tem que estar sempre Uhum. voltando para essa consciência, que a gente vai muito para o automático. Mas lá foi uma clínica que chama Optimum Health Institute, que acho que isso já também já se espalhou aí pelo mundo. A gente tomava suco de grama, que a Uhum. gente fazia uma desintoxicação total do organismo e comia só vegetais e comidas cruas, né? Que hoje em dia a gente vê aí crudivismo, é uma etapa mais forte do que o vegano, porque eles diziam assim, que o intestino é o segundo cérebro, né? Isso é uma coisa que o Uhum. pessoal, né? Então a gente tinha que muitas e muitas e muitas coisas acumuladas depois de anos e anos de comer, né? Uma grande quantidade de coisas que não necessariamente nos nutre e nos faz bem. Então a gente fazia um trabalho de são três partes. Uma era desintoxicar, limpar totalmente o corpo. E a gente comia só elementos crus, comia brotos e uns fermentados. E aí a gente limpava através de. É uma coisa bem radical, né, Fran? Mas a Uhum. gente fazia lavagens intestinais usando esse suco de grama. Então, eles, com o suco de grama, ajudava a gente também a tirar todo aquele muco que tem dentro do intestino. Então, eles diziam assim que o intestino. Tem muita gente que come, come, come e não consegue se nutrir, né? Então, Uhum. na perspectiva desse pessoal, tinha no nosso intestino tem a camada aqui. Então, se você come e não está conseguindo se nutrir, talvez tenha uma camada de muco ainda muito antiga que está presa aqui no teu intestino, que não permite que aquilo que você come está sendo absorvido. Então, você come e elimina. Então, você não consegue absorver o que você necessariamente, né, preferencialmente, teria que estar absorvendo como Uhum. nutriente. Então, Uhum. esse era o processo. Comia só as coisas naturais, só as coisas cruas, e a gente eliminava através desse processo de lavagem intestinais e através de estar só comendo aquilo que eles diziam que não fica criando essa mucosidade. Então, era isso. Que Talvez legal. desviando um pouco do assunto. E a gente fazia também muito trabalho emocional, é Aham. uma coisa extremamente radical, né? Tinha Uhum. pessoas muito artistas, pessoas famosas que iam para lá, e a gente, claro que a gente teve uma vez que me marcou muito, que eu estava nesse espaço, que eu fiquei um ano lá trabalhando, e eu trabalhava também, dava aula de exercício, e veio um ator famoso, que agora não me lembro o nome dele, e aí é bem forte essa história. Aí a gente estava numa roda e ele chegou a falecer lá. Uhum. Isso me marcou muito, mas foi a opção que ele teve. Então as pessoas dizem isso é muito radical, né? Então tinha Sim. pessoas com câncer, com artrites, com doenças bem complexas que chegavam lá. E eles Uhum. faziam essa escolha, porque eu vou contar depois de uma amiga também. Eu acho que nossa conversa se desviou, né, Fran? Mas como tu tá me perguntando, e aí e a gente pensa, nossa, mas que processo radical, a pessoa está com câncer e vai para um espaço desse. Porque é um Uhum. espaço, eu digo assim, aspirina é uma coisa radical. Tu toma uma aspirina é totalmente radical, essa química que tu coloca no teu corpo. E esse é um outro processo radical. O que será que é melhor? A radioterapia, isso é melhor, por quê? Porque as pessoas veem uma melhora e essas pessoas optavam por esse outro processo, né? E eu vi uma Uhum. transformação total no meu corpo. Aí eu comecei a perceber que tu come o alimento, ele tem uma energia, ele tem um percurso lá no teu corpo, ele gera Uhum. algo no teu corpo. Então, esse foi o processo. Não sei É se que, na verdade, eu quis te perguntar, porque isso traz uma consciência para o corpo, né? Como que você fez lá no passado, né? Hoje, claro, hoje você está no Brasil, hoje é um outro processo aqui também, né? Mas o quanto isso te conectou com o teu corpo, né?
É isso que eu quis trazer para a consciência do momento, né? Porque você começou com a arte terapia, claro, e agora você passou por outras formações, para psicologia e, né, arte terapia. Você fez todo esse processo, né, para essa conexão ainda maior com você e com o seu corpo, para você compartilhar esse teu saber, né, através do movimento, da dança, do Yatsu, né, que também você trabalha, né, é uma consciência corporal com a arte, né, ou seja, nós somos a própria arte, né? A gente às vezes pinta lá no papel, né, o desenho, ou vai dançar e depois faz o desenho no papel, né? Que eu fiz já umas danças com você ali no movimento da arte, da dança terapia, né? E ele convida você a integrar esse todo. Então, ou seja, aquela cor que você está colocando no papel é a cor que está já, né, no seu ser, no seu corpo, integrado ali, ou talvez num outro, não é desintegrado, mas numa outra, como que eu posso colocar, num outro processo que se encontra ali, que talvez a gente precisa realinhar e ter um olhar diferente para aquela situação. E como que você vê esse movimento do desenho, digamos assim, né, dentro do processo todo? Tá, eu queria primeiro responder aquela primeira pergunta, como que eu me conecto com o meu corpo, né? Então, se eu vou comer, se eu vou caminhar, eu acho que sempre a gente fala muito da respiração, né? Dessa coisa de me conectar com o meu corpo, perceber o meu coração, né? A gente juntar através do corpo a mente com o coração, a respiração. Talvez quando eu for comer, sair um pouco daquele automático, né? Talvez lentificar. Quando eu for tomar um copo d'água, a gente vive um pouco nesse automático. Ir lá, estou enchendo o copo d'água, me conectar, né, com esse beber a água, me conectar com aquele movimento, me conectar com aquele ato. Então, trazer um pouco de lentidão, né? Sair dessa coisa do rápido, do automático, e a gente poder ter uma conexão com aquilo que está entrando em mim, quando que está saindo, né? Então, por exemplo, se eu estou caminhando, talvez, né, nesse momento começar a perceber o meu caminhar, perceber o meu movimento, tanto no silêncio, eu posso usar com a música. Então, por exemplo, uma coisa interessante, se eu estou lá cozinhando, talvez, né, perceber o meu sentir, e o meu sentir aonde está, né? Quando eu falei da Gestalt, a gente um pouco localiza a sensação, a emoção no nosso corpo. Então, trabalhar a partir disso, começar a me perceber, né, em algum momento aquilo que eu estou fazendo, talvez tipo como trazer o botãozinho do volume como se fosse velocidade para baixo, nesse momento que você está me escutando, que o pessoal, vocês todos que estão me escutando, o que eu estou sentindo, né? O que eu estou pensando sair do outro para voltar para mim, para minha consciência, para este corpo habitado, né? Como é que é estar aqui nesse momento? Como é que está meu corpo? Como é que estão as diferentes partes do meu corpo, meus pés, minhas pernas? Como é que eu estou nesse momento? Né? A minha sensação, meu pensamento, minha emoção. E poder, nesse sentido, habitar este corpo, né? Será que eu quero estar aqui sentado? Eu quero estar me movendo? Né? Se tem algum impulso em alguma parte de mim. Eu não sei quanto tempo tem, mas eu queria a gente convidar as pessoas, talvez até para algum movimento. Quanto tempo a gente tem, Fran? A gente tem... Agora é 10h30. 10h30. Então, depois eu queria estar convidando assim, o pessoal, a partir dessa sensação, dessa emoção, desse impulso, da gente talvez começar um movimento, começar a ver para onde vai, e a partir disso também vocês poderem fazer isso no dia a dia de vocês, esse processo que eu vou propor. Uau. A gente colocou a expressão e o registro nos fazem refletir. É bem assim mesmo, a conversa flui. Isso, refletir. Então, vamos adicionar, né? Nos fazem refletir, nos fazem sentir, nos fazem perceber. Talvez possam nos fazer mover, possam nos fazer criar, né? Então, esse potencial criativo também, queria dar umas dicas. Como é que eu posso... Eu acho que isso também diz
dessa plasticidade, né, do nosso cérebro, da nossa forma de sentir, de pensar. Então, se eu faço algo criativo, eu estou ampliando esses espaços que têm a ver com resiliência, né? Resiliência são as nossas formas de lidar com a diversidade. Então, algo me acontece, eu lido com isso de uma maneira, mas e se eu ampliar esse leque, né? E esse leque também tem a ver com a criatividade. Então, por exemplo, se eu tem até um livro que eu não me lembro o nome, mas se eu escovo o dente todo dia com a mão direita, e se eu passar a escovar os dentes com a mão esquerda, né? Ampliar essa forma de existência. Então, por exemplo, um outro exemplo, eu vou procurar a chave na minha bolsa. E se eu procurar a chave no escuro sem olhar, né? Então, isso está despertando novos sentidos, novas formas. Então, essas são formas também da gente despertar essa criatividade, essa plasticidade, esse leque. Por exemplo, até, por exemplo, num desenho, fazer um desenho, e que tal fazer ele com a mão esquerda? Ou que tal fazer ele, em vez de fazer assim, né? Então, se eu estou caminhando, tem uma determinada forma de caminhar, e se eu começar a trabalhar, né, a amplitude desse caminhar, trabalhar a velocidade desse caminhar? Mesma coisa no cozinhar, ou alguma atividade que eu estou fazendo em casa. Então, se eu estou fazendo desse jeito, e se eu mudar de mão? E se eu mudar um pouco a minha postura física? Ou se eu mudar isso de lugar? Então, tudo isso, a gente está ampliando possibilidades. E até para mudar, até às vezes quando você está caminhando, né, Silvia? Às vezes você faz sempre o mesmo caminho. Como seria ir passar por um outro lugar, ver uma árvore diferente, ver as cores diferentes, né? E quantas vezes a gente só faz o mesmo caminho sempre, né? Então, se você mudasse a rota, né, fosse por um outro caminho pelo seu trabalho, né, ou vai no supermercado, faz um outro caminho para ir para o supermercado, nem que seja mais longo, né, mas que você possa ir observando, né, e contemplando tudo a beleza que tem ali, né, seja uma flor ou uma folha que caiu no chão, né, porque quantas vezes a gente vai caminhando e às vezes tem as folhas mesmo que ela tem aqueles formatos de coração, né, das árvores, tem umas folhas também que tem uns desenhos tão lindos que a natureza em si já é bela, né, e às vezes a gente passa tão despercebido que nem nota, né, o quanto há beleza ali naquele lugar. E o quanto às vezes a gente está olhando a beleza fora e não está reconhecendo a beleza dentro da gente. Né? Então, esse movimento de dentro e fora que a Silvia convida para a gente se conectar, né, sempre mais. Isso que tu está trazendo é interessante da gente falar numa questão da contemplação, né? Então, até, por exemplo, eu estou sentada no meu sofá, que hoje a gente está muito em casa, né? Então, não só na rua, mas eu estou sentada no meu sofá. Quem sabe eu tomo alguns minutos a mais e paro aquilo que eu estava fazendo e começo simplesmente a olhar para o meu redor. Talvez olhar para detalhes que eu não tinha olhado, né, que eu não prestava atenção. E talvez não só no olhar, mas a gente despertar ou a gente contemplar os outros sentidos. O sentido do cheiro, né? Que cheiro que eu estou sentindo? E talvez lembrar de algum cheiro que me fazia bem, né? Então, tudo isso é ampliar nossa existência, ampliar este corpo habitado, né? Essa percepção. Então, a gente percorrer os outros sentidos, não só... A gente claro, eu sou uma pessoa não predominante, mas eu sou muito visual e senso-perceptiva. Então, o visual é muito forte para mim. Mas e se eu parar e desenvolver outros sentidos que talvez não sejam tão fortes? Então, eu olhar, perceber diferentes detalhes, cores, nuances de cores, e talvez sentir cheiros. Que cheiro que eu estou sentindo, né? E talvez lembrar de cheiros de situações mais fáceis, mais belas, mais difíceis, e trabalhar isso comigo. E quem sabe perceber os sons. Eu, por exemplo, tenho um pouco mais de dificuldade no auditivo, então perceber que sons que eu estou percebendo nesse momento. E perceber que sons eu poderia estar escutando, né? Se eu prestar atenção, se eu aquietar um pouco a minha mente, lembrar de sons, de vozes, de músicas, né? Então, todos esse sentido do toque, como é que é estar sentada nessa cadeira, né? Perceber, sentir com as mãos as texturas, diferentes texturas, talvez lembrar de texturas de outros momentos. Então, isso também é interessante, são formas também da gente ampliar a consciência corporalmente.
Uhum. A Alexandra, acho que é a Alexandra, ela disse excelente, grão-mestre Silvia. Saludos desde a Argentina. Que E mais é acho possível? interessante, né, a gente pensar que eu queria trazer uma coisa também que eu vi na internet ontem muito interessante dessa coisa de ampliar possibilidades, que eu acho que esse é um tempo também de esse tempo de pandemia, é um tempo que é uma oportunidade, né, da gente olhar para dentro, da gente despertar tudo isso, né, que a gente está nesse mundo, a gente estava nesse automático, todos os nossos fazeres, e de repente a gente teve que olhar para dentro e ampliar Uhum. essa existência interna, né? E é também, acho que é um convite para a gente estar ampliando essas possibilidades internas e externas, né? Essas possibilidades dessa criatividade, dessas criações que a gente pode Uhum. fazer existir, né? Ou trazer à tona, ou talvez, assim, uma outra perspectiva do pensar, relembrar, né? Talvez que eu já conhecesse e agora poder relembrar. Eu Uhum. queria, não sei aonde que encaixa, mas eu queria trazer uma coisa que eu vi tão interessante ontem na internet, que não estava no modo compartilhar, mas achei tão lindo, porque eu acho que essa pandemia também é um tempo de redes, né? Da gente, Uhum. não a rede só da internet, mas uma redes de apoio, da gente buscar outras formas de rede, e principalmente redes de solidariedade, né? Então, solidariedade não é só eu pagar algo para alguém, mas o que mais eu posso fazer, né? Talvez para o meu vizinho, talvez telefonar para uma pessoa que faz muito tempo que eu não Uhum. tenho contato, talvez alguém que possa estar precisando de mim, ou se eu vou na rua, talvez sorrir apesar da máscara. Eu sou uma pessoa que eu falo bom dia para outras pessoas, que eu acho tão importante. Às vezes uma pessoa não conversou com ninguém nesse dia, e dar um bom Uhum. dia, trazer algo a mais, né? E eu achei tão lindo que ontem eu vi na internet é uma mulher que ela disse que ela ganhou um livro do irmão dela lá dos Estados Unidos. E nesse livro tinha assim, ele falou assim, por que que a gente faz uma ação, né, algo a mais que tu pode fazer hoje? Aí ela falou assim, ela viu lá no livro uma proposta, por que que você não paga o pedágio para a pessoa que está atrás de ti? Aí ela pegou, ela estava viajando, estava voltando para São Paulo, e ela pagou o pedágio para a pessoa lá atrás. Aí ela saiu do carro, ela falou, olha, eu já paguei teu pedágio, e tal. Aí ele pediu o telefone, aí ele pegou, telefonou para ela e agradeceu, que foi muito importante ela ter feito essa gentileza. Aí pegou o telefone dela. No outro dia, ele pegou, ou no mesmo dia, ele pegou e fez a mesma coisa. Então, ele parou o carro, passou pelo pedágio e pagou o pedágio da pessoa atrás. Aí ele saiu do carro e foi conversar com essa pessoa e falou assim: olha, eu já paguei teu pedágio. E aí, quando ele falou isso, era uma Kombi. E a pessoa começou a chorar. Era um casal e o homem começou a chorar. Aí ele falou assim: mas por que que você está chorando? Aí ele falou assim: olha, a gente está vindo da Bahia, a gente não tem emprego, a gente não tem nada, e eu pedi a Deus que me trouxesse, né, uma luz, que eu pudesse, né, para arrumar um emprego. Aí ele falou: mas o que que o senhor faz? Esse homem era um engenheiro, o que que o senhor faz? Sou mestre de obras. Aí esse senhor acolheu eles em São Paulo, deu uma casa, deu um emprego. Então, olha só como um pequeno ato, aí esse senhor Uhum. ligou para a mulher e contou toda essa história, mas um pequeno ato que às vezes a gente não sabe onde vai chegar. Se eu Uhum. sorrir para uma pessoa, ou se eu pago um pedágio, ou se eu mando uma cesta básica. E o que que é essa pessoa, né? Generosidade gerando generosidade. Então, aonde que vai chegar? Então, esse era um pensamento nessa questão do que a gente pode estar criando. Também o que eu posso criar de um ato Uhum. solidário, algo diferente, algo novo, que parece ser tão pequeno, mas de repente pode ampliar não só para mim, mas para o outro, para uma comunidade. Então é Uau, isso. que legal. Silvia, queria que você trouxesse um pouquinho mais de consciência para nós sobre a arte terapia, né? O que que é essa arte terapia? Quem ainda não conhece, quem ainda nunca participou de uma sessão de arte terapia, como que ela acontece? Quais são os benefícios desse movimento todo, desse processo da arte terapia? Eu vou falar um pouquinho, mas você não acha interessante de fazer um movimento agora? Talvez começar a fazer. Eu queria convidar, se as pessoas tiverem talvez alguma coisa para desenhar, para a gente fazer um pequeno mini processo agora.
e a gente fazer junto. Talvez começar a mover um pouco o corpo, depois desenhar e compartilhar, pode ser? Mas, assim, eu vou só falar bem ligeiro essa é a questão dos Tá. benefícios, né? É um processo terapêutico, como a dança-terapia, a arte-terapia, são processos que nasceram lá no final da guerra, nos Estados Unidos, na Europa, né? Que foram formas da gente trabalhar com saúde mental, formas alternativas à dança-terapia, arte-terapia, musicoterapia. E eles são processos terapêuticos que trabalham com a consciência corporal, você traz traz bem-estar, traz movimento, traz esse processo de consciência. A gente pode trabalhar com traumas, a gente pode ressignificar. É um processo terapêutico, né? Que eu acho que aquilo que tu vem buscar pode ser um leque de buscas, né? Pode ser um trauma, pode ser uma tristeza, pode ser uma depressão, pode ser ansiedade. Então, não é só que a gente vai acalmar, a gente vai buscar justamente esse espaço de resiliência. Então, através da arte, eu gosto muito de pensar que a gente trabalhar o não verbal, né? Que a gente vive num mundo predominantemente de palavras, racional, e muitas vezes a gente vai para um terapeuta, a gente vai para um psicólogo e a gente não consegue falar, ou a gente mascara, a gente bloqueia, os nossos maiores medos são os que a gente mais aprendeu a criar esses escudos, né? E quando a gente faz isso através da arte, aquilo vem de uma forma muito forte, muito, assim, eu nem percebo que aquilo vem. Então, a gente traz através de um desenho, através de uma dança, né? No meu caso, através de um movimento, ou através de uma modelagem, aquilo vem à tona, aquilo aparece. Talvez eu nem percebi que aquilo ia aparecer. E aí a gente parte daquilo. Não é que a gente interpreta, assim, a gente na arte terapia, a gente não interpreta o desenho do outro. Quem traz essa significação, essa simbologia é o próprio paciente. A gente é guia, a gente é um facilitador, né, no processo de trazer à tona que a pessoa possa investigar, que a pessoa possa olhar para isso, que a pessoa possa se conectar de uma outra forma e a gente vai elaborando. Talvez a gente olha, na Gestalt tem muito essa coisa de figura fundo, né? Talvez a gente pega o fundo, valoriza, né? Porque a gente coloca muito foco no nosso sofrimento, na negatividade. A gente tem um pouco dessa cultura. E se a gente começar a focar mais nos recursos que eu tenho em volta disso, talvez na questão do fundo que tem daquela dor, né? E fortalecer isso para poder tirar o foco daquilo que é negativo. E se eu colocar o foco naquilo que tem de positivo nessa situação ou nessa questão, ou nessa emoção, e aumentar isso, como aumentar o que eu tenho falado sobre a resiliência, esse espaço de criação, e trazer esse foco de forma que talvez esse sofrimento ele comece a se dissolver nesse outro, né? Então é um pouco isso, a arte-terapia, acho que tem muitos arte-terapeutas que é mais junguiano, sou mais gestáltica, dessa linha mais fenomenológica, então cada um vai trazer um outro olhar. Ou E seja, eu trazer olho muito a partir consciência. dessa questão de corpo, que eu trabalho junto a arte-terapia com a dança-terapia, com o movimento, né, para fazer E traz essa esse consciência, processo. né, Silvia? Isso. É a consciência que vem à tona, né? Às vezes não precisa nem da interpretação, você mesmo se dá conta daquilo que você desenhou e criou, que você nem antes tinha percebido, mas que veio Isso já, através. isso. Isso veio Isso já através do movimento. possibilita. Isso já possibilita um novo movimento, né? Então, isso já, Uhum. através disso, eu já percebo e já me conduzo, ou já me levo para uma nova forma. E, claro, a gente não é que a gente não usa, a gente já usa a comunicação não verbal predominante, mas a gente faz essa amarração com a palavra, né? Então, Uhum. eu tenho uma forma de pensar muito sistêmica. Hoje eu estou envolvida também com as constelações, já faz alguns anos, e a gente vai, né, constituir é uma coisa meio caleidoscópica, né? E eu trabalho com isso, também trabalho com inglês, então é interessante que eu trabalho com essa coisa do não verbal, mas também com o verbal. Interessante que a gente vai, né, e elas se costuram, né? Elas se Uhum. conversam no momento mais verbal, no momento esse não verbal, conversando com a palavra, a gente trabalha também com a voz, né, com a música, com a voz.
Isso também é uma forma de arte, é um outro, né, uma outra forma de estar conectando com essa consciência, com esse corpo habitado. Uau. Gente, o que mais é possível a gente receber da Silvia, né? Muita contribuição. Então, quem não sabia o que era isso, a Silvia acabou de trazer essa consciência, né? E quem gostaria de vivenciar isso também de mais de perto, é só entrar em contato com a Silvia, que ela pode Tá, conduzir você. vamos fazer uma proposta aqui. Quem sabe perguntar aí para o pessoal que está nos assistindo, como é que está sentindo nesse momento? Se olha, fecha os olhos, talvez, porque às vezes a gente deixa de olhar para fora, a gente tem uma oportunidade de olhar para dentro. Fecha os olhos e respira e percebe o corpo. Como é que está esse corpo nesse momento? Que emoção, que pensamento, que sensação percebe no corpo nesse momento? O que me chama atenção? O que eu percebo? O que eu sinto? Muito bom. E agora, nesse momento, talvez localizar essa sensação no meu corpo. Aonde no meu corpo eu percebo isso? Se é uma tranquilidade, se é uma ansiedade, se é um medo, se é algo que me conectou com uma tristeza antiga, ou com uma alegria. E percebe aonde que está, nesse corpo, nesse momento, aonde que eu percebo isso. Isso. E quem sabe eu vou fazer uma proposta nesse momento e vou colocar uma música. E eu quero que a gente propor que a partir deste lugar, deste movimento, e eu vou começando a respirar. E quem sabe eu vou trazer um pouco de movimento para este lugar onde tem essa sensação. Vou respirar ali e vou perceber se tem algum impulso. E vou permitir que comece a nascer no meu corpo um movimento. Isso, e cada um eu não posso ver vocês, só posso ver a Fran, mas perceber se é possível que nasça um pouco de movimento a partir dessa emoção, dessa sensação nesse meu corpo. Isso, e respirando e percebendo. E talvez trazendo consciência para cada parte do corpo, para os meus pés, para as pernas. E eu vou colocar uma música. E vamos perceber que movimento vai surgindo. E se quiserem deixar o corpo começar a ampliar esse movimento. Isso. E simplesmente permitir que o movimento apareça, que ele tome forma e quem sabe começar a mover esse corpo. O que meu corpo precisa nesse momento? E deixar fluir. Isso. E se quiserem de olhos fechados, ou se quiserem abrir os olhos, e se quiser levantar, e vamos transformando isso num movimento maior. Talvez eu possa observar alguma parte do corpo que me chama a atenção. Isso, escutando a música e fluindo. Ótimo. E percebendo como a minha respiração flui pelo meu corpo. Ótimo. E deixa que a música também me conduza. Perceba as diferentes partes do meu corpo. A relação entre uma parte do meu corpo e a outra. Muito bom. E deixa o corpo expressar através desse movimento. Perceba se tem alguma tensão que quer se soltar. Perceba se tem uma emoção que queira se expressar. Percebendo, vamos escaneando o corpo, desde a cabeça. Isso, do meu pescoço, do meu ombro. Veja se algo queira se movimentar, alguma tensão que queira se aliviar. Perceba as emoções que aparecem. Talvez várias, talvez uma predomine.
E se percebendo agora o movimento na parte superior do meu peitoral, e talvez ampliando um pouco esse movimento. E se posso trabalhar com ampliar e contrair. E eu vou brincando com os movimentos que eu queira produzir. Posso simplesmente deixar, posso brincar com os níveis, né? O nível alto, o nível médio, talvez o nível mais baixo. Isso, se alguém quiser levantar e deixar que essa dança comece a se constituir. Isso, eu vou levantar aqui, talvez vou inspirar as pessoas. E quem sabe eu talvez trabalhar então essa questão do meu quadril, ver toda a emoção que tem aqui contida e trazer mobilidade, né? Essa resiliência que eu falei, essas possibilidades. E se eu encontrar novas formas de mover, novas formas, ampliando essa minha forma que eu uso diariamente, trabalhando o espaço ao meu redor, ampliando essas formas, essa possibilidade e percebendo a relação, talvez, qual é a relação do meu braço, dos meus dedos com esse meu quadril? E como que as pernas participam desse movimento? Fluindo, deixando fluir. Eu vou parar de falar um pouquinho para ver como é que vocês fluem. De uma maneira e sentindo. Inspirando, controlando a respiração. E quem sabe agora fazer atenção para os joelhos, os pés. Percebe aonde que essa música me leva? Isso, e percebendo o efeito desse movimento, e a música segue. Percebendo o efeito desse fluxo. Percebe se algo mais. Tem algum outro impulso do meu corpo que possa vir de dentro, não necessariamente da música. O que mais é possível, né, Fran? O que mais eu posso criar da música de fora, da música de dentro, mais um pouco. Isso! Quem sabe eu posso expandir. Estão dançando? Estão parados? Estão sentados? Como é que estão? Conte-nos. Quem está dançando aí? Diga eu. Quem está movendo o corpo? Diga eu. Quem está liberando a tensão do corpo? Diga eu. Quem está mexendo o quadril? Diga eu. Né, Fran, tu perguntou como é que a gente pode encontrar esse corpo. Essa é uma forma de encontrar muitas partes de mim. Muitos pedacinhos de mim, talvez esquecidos nessa minha vida automática, né? Nesses meus fazeres já, essas formas já conhecidas. E se encontrar formas desconhecidas. Quem aí percebeu que às vezes estava desconectado do próprio corpo? Ou alguma parte dele?
E o que vocês descobriram nessa pequena experiência dessa música? O que foi despertado? Quem sabe coloca em uma palavra. Às vezes não tem uma palavra, né? Às vezes tem uma outra forma de expressar que eu vou propor nesses próximos minutos. E respirando e percebendo o que mais é possível, Fran. O que mais é possível eu perceber de mim? Qual que é o meu impulso hoje? E depois, ao longo do dia, eu quero que vocês percebam que efeito trouxe dançar essa música pela manhã. Como isso mudou o meu dia? Será que trouxe algo no resto do meu dia? Para minha consciência? Acho que agora eu quero propor para vocês que a gente tem só alguns minutinhos, né? Então, vocês vão seguir sozinhos. E se precisarem, é só me comunicar, me contactar. Agora, o próximo passo seria vocês pegarem uma folha e desenhar. Talvez colocar uma outra música, ou simplesmente a música que ficou dentro de vocês, que acho que não vai dar tempo da gente fazer junto. E deixar fluir, deixar que essa música siga no papel. Ou se quiserem uma modelagem, e deixar que ela flua, com cores, com preto, aquilo que te venha. Pode ser sobre um jornal, algum papel, algum tecido, e deixar que essa música, que esse movimento, né, que esses impulsos, que essas sensações possam seguir fluindo no papel. E depois disso, eu vou propor para vocês, que você perguntou do processo da arte-terapia, que a gente trabalha com essa questão da transmodalidade, que vai fazer um espiralado. Por exemplo, eu trabalho a partir do corpo, da música, vai para o papel, vai para essa expressão. Depois você olha, você deixa ela e você se conecta a partir do teu corpo, desse sentir, dessa emoção, e olha para aquilo. Talvez você queira, você deseje voltar para o movimento, dialogar com aquela imagem, com aquela arte, também trabalhar com esse diálogo. Talvez eu desenhe e volte a criar algum movimento, não sei o que você vai ser o seu processo. Depois disso, eu vou propor para vocês, vou convidar vocês para escrever, trazer então para a palavra. Não precisa escrever extensamente, pode escrever 3, 4 palavras, pode escrever num outro papel, pode escrever sobre essa própria imagem, talvez escrever um poema, talvez algo mais extenso, cada um vai sentir. Então, outra modalidade, a gente chama de transmodalidade. Depois disso, vou convidar vocês. Talvez você queira ler essa escrita, olhar para aquilo, se conectar com aquela imagem, com aquela arte, e ler aquilo que escreveu. Tu pode gravar no celular. Talvez você pode cantar essas palavras, cantar este poema, cada um com a sua criatividade. E talvez você possa se escutar. Talvez você queira voltar. Então, você vai trabalhando, criando, né? E esse é o processo que a gente faz na terapia, né? A gente faz no individual, eu faço no grupo, agora está meio parado, ainda não consegui me adaptar muito a essa questão do Zoom, assim, emocionalmente, né? Então, mas eu faço os atendimentos individual, onde a gente trabalha com esse processo. E vai afunilando, vai espiralando, e vai aprofundando, e aquilo que vem aparecendo. Então, fica aí a dica, fica aí a proposta para vocês. E Uau. espero que tenham gostado. Eu gaguejei um pouco, eu percebi que em algum momento aqui é difícil a gente falar com a tela, né? Só vejo a Fran, não consigo me conectar com as pessoas que estão entrando. Mas é isso. É esse movimento. Trouxe muita consciência e clareza sobre o corpo, e sobre o movimento, e sobre a dança, e sobre a arte, né? Porque tudo está em nós. Nós somos o movimento, nós somos a dança, nós somos a arte. E às vezes a gente só precisa deixar ela fluir,
né? Isso. Deixar acontecer esse movimento dentro de nós e em nós. E às vezes sim, às vezes vai ser difícil fazer um movimento, porque às vezes é lá naquela parte que está tensionada, que tem uma informação que vai trazer a consciência para a sua vida. E às Por vezes isso que e às vezes a gente precisa se conectar a esse momento, né? Isso, e por isso que é interessante ter uma pessoa de fora para nos conduzir para aqueles lugares, talvez, que a gente evite navegar, né? Então, esse que é o processo terapêutico, né? Por exemplo, falar, a gente, às vezes, a gente tem aquele impulso, a gente tem aquela busca, mas a gente evita. E aí, com uma pessoa de fora, a gente consegue navegar por esses mares, né? E espero que tenha sido um convite para vocês investigar. E eu acho que uma outra dica é a gente acalmar um pouco as palavras, né? Acalmar um pouco o mental. Pode ser através da meditação, da contemplação, através de deixar fluir o movimento, que também não deixa de ser uma forma de contemplação, né? E acalmando a palavra, acalmando o racional, para deixar que floresçam esses outros seres de dentro, essas outras formas de ser de cada um. Que vocês possam seguir fazendo esse exercício, como a Silvia orientou, até para vocês perceberem como que é contemplar ele no todo, né? Fazer, integrar ele no todo. Né? Porque às vezes a gente vê só o movimento aqui, mas que vocês possam dar sequência agora em todas as etapas que a Silvia passou. E depois vocês podem ir lá no Facebook comentar, embaixo do post, como é que foi para vocês a experiência, qual que é a consciência que trouxe fazer esse exercício na vida de vocês, que vai ser bem legal. Eu vou amar receber, e a Silvia também. Isso, vou mesmo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Essa live vai ficar salva no IGTV, vocês podem estar reassistindo para quem quiser receber um pouquinho mais, ter mais consciência. Depois ela vai lá para o meu canal do YouTube e vocês podem estar compartilhando com mais pessoas também. Silvia, minha gratidão pela sua presença, gratidão a todos que estiveram conosco nesse momento, a todos que vão acessar mais tarde essa experiência diferente de consciência, de compartilhamento, né? Onde a gente possa ser a onda do convite para mais pessoas ter consciência de todos os saberes, de todas as linhas, de tudo aquilo que acontece, que às vezes a gente não tem nem sabe o quanto tem para a gente aprender e conhecer ainda, né? E aí esse movimento ele vai conectando e a gente vai formando essa grande teia para ser a contribuição ainda mais. Silvia, a gente tem um minutinho para você falar uma frase final, uma mensagem final que você queira deixar para as pessoas. A frase é que vocês possam ser criativos e cada vez mais poder soltar, aquietar essas palavras, deixar que o movimento flua no corpo de vocês, escovar o dente com a mão esquerda. E trazer isso para todos os momentos da sua vida. Talvez está cozinhando, deixa que a música venha e comece a escutar não só a música de fora, mas a música de dentro. Uau, que lindo, gente. Gratidão. Gratidão, foi um prazer. Nossos próximos Chimarrão da Consciência, que a gente tem ainda durante essa semana, até terça-feira que vem. Então acompanhe, não percam, que tá bem legal. Obrigada, Fran. Gratidão, Silvia. Gratidão, até mais. Então, espero todos vocês.